Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de capacitação em língua portuguesa e a nossa aula de hoje será regência nominal e verbal. Nós vamos entender aqui, como regência nominal e verbal, a relação que existe entre os nomes e seus complementos e o verbo e seus complementos. E para nos ajudar, nós teremos também a presença hoje da professora Ruth Viana. Bem-vinda, professora. Obrigado, Sr. Famir. Boas-vindas também para você. Que bom. E boas-vindas a todos vocês para mais esse encontro nosso, dando continuidade ao nosso curso de capacitação. Então, vamos lá. Podemos começar, né, professora? Podemos. Então, vamos lá. A regência nominal e verbal trata especificamente das relações de dependência entre os termos da oração ou as orações entre si, num período composto. É interessante enfatizar que a regência vai trabalhar especificamente ou nominal ou verbal com os complementos existentes entre nome e seu complemento, ou verbo e seu complemento. No caso da regência nominal, nós temos aqui, como neste exemplo, temos confiança em Deus. É preciso que haja uma ligação entre confiança e Deus, para que haja um sentido determinado pelo substantivo ou pelo nome. Substantivo, nome, certo? Então, nós vamos observar que entre o substantivo e o seu complemento vai existir uma pequena ponte, uma pequena ligação, um termo que nós vamos chamar de posição. Preposição. Estas preposições vão ligar exatamente o substantivo ao seu complemento. E a esse processo todo nós vamos chamar de regência nominal ou verbal. Para que exatamente ela serve? Ela serve para dar complementariedade ao sentido. Vejam só. Temos confiança em Deus. Vamos tentar retirar o em. Como ficaria? Temos confiança, Deus. O sentido modificaria e ficaria inexato, vamos dizer assim, inespecífico. Então, esta relação que cria sentido tanto para o nome quanto para o seu complemento, nós vamos chamar de regência nominal, no caso. Não é isso aí? É, porque nós lembramos assim, né, professor Famir? Quando confiança é um nome, Deus é um nome, não é um verbo, é um substantivo. Então, quando é um nome que pede, que está regendo, que está pedindo um complemento, nós chamamos regência do nome. Ou seja, se vocês lembrarem a palavra regência, o que faz quem rege? Comanda, manda, um regente é um imperador, um rei, uma pessoa. Então, quem rege é que está no comando. Quando o nome está no comando, pedindo um complemento, ele rege. Por isso, regência nominal. Quando o verbo está regendo, que é o verbo que pede um complemento, nós chamamos regência verbal. Muito bem, exatamente. Vamos em frente, então. Aqui nós temos outro exemplo de regência, só que agora nós temos o caso da regência verbal, como acabou de citar a professora Ruth. Nós temos aqui, cientistas pesquisaram o cérebro humano. Aqui nós temos o verbo pesquisar, certo? O que foi que os cientistas pesquisaram? O cérebro humano. Portanto, isto aqui é o complemento. Deste verbo.
Este é o complemento. Para que haja uma ligação entre este verbo e o seu complemento, nós utilizamos o artigo. Neste caso específico, o artigo. Ou seja, o que foi pesquisado pelos cientistas? O cérebro humano. Certo? Certo. Portanto, se nós tirarmos este complemento, vamos ver que vai existir um prejuízo na oração. Na compreensão. E na compreensão, exatamente. Cientistas pesquisaram cérebro humano. Não é isso? Isso. E é interessante que se vocês, a dica sempre que nós damos é a seguinte, se vocês lessem essa oração só até o verbo, cientistas pesquisaram. Se eu falo assim, eu chego e falo assim, professor Famir, cientistas pesquisaram. Pesquisaram o quê? Vocês observaram que ele me faz a pergunta, pesquisaram o quê? Se eu digo a ele assim, professor Famir, eu gosto. Gosta de quê? Ele usou um outro conectivo, ou seja, uma coisa que ligou. Ele usou o de, que é uma preposição. Quando ele usou o, ele usou um artigo. Quando ele usou o de, ele usou uma preposição. Então, quando nós observamos o que o verbo vai reger, ou qual é a regência do verbo, nós vamos saber depois conseguir dizer, olha, foi uma coisa direta, foi uma coisa indireta, não é assim, professor Famir? Exatamente. Por isso que a regência ela é muito interessante para a gente depois entender complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Quando nós entendemos a regência verbal, nós não temos dificuldade com essa parte da análise sintática, de objeto direto, objeto indireto. Quando, no exemplo passado, também lê só até o nome, temos confiança. Se eu falo temos confiança, ele não vai me perguntar assim, temos o quê? Ele vai me dizer assim, confiança em quê? Ou em quem? Ou em quem. O que que ele utilizou? Ele não utilizou o verbo para perguntar. Gosto de quê? Pesquisaram o quê? Não usou o verbo. Se não usou o verbo para perguntar, regência nominal. Exatamente. Se eu usei o verbo para perguntar, regência verbal. Exatamente. Ok. Vamos em frente, então. Na verdade, a prática vai constituir a necessidade de que a gente estabeleça as regências corretas para o entendimento do que a gente quer dizer exatamente. Aqui, como a professora Ruth já havia explicado anteriormente, a palavra regência vem do verbo reger, não é? E do termo latim regere, que significa dirigir, guiar, conduzir, governar. Daí a palavra rei, não é? Dessa forma, regente é aquele que dirige, que conduz, que governa. É regido aquele que é dirigido, conduzido, governado. Muito bem. E aqui nós temos alguns nomes e alguns verbos que nós necessitamos colocar exatamente como elas são dimensionadas na sua regência. Por exemplo, eu tenho aqui acessível a. Não acessível com, não acessível de, não acessível a. Acessível a. Podemos verificar. Acostumado a ou acostumado com. Alheio a. Quem faz alusão a. Quem está ansioso ou está ansioso por. Quem dá atenção a ou dá atenção para alguém, para alguma coisa. Para alguém, para alguma coisa. Quem está atento a alguma coisa, a alguma informação, ou está atento em alguma coisa. Quem faz algum bem benéfico, faz algum bem benéfico a. Certo? Assim como temos compatível com. Quem é cuidadoso, também é cuidadoso com alguém ou com algumas coisas. Quem está desacostumado a ou com. Da mesma forma, quem é atento ou desatento, a.
Se você é desfavorável a alguma coisa. Se você desrespeita a. Se é estranho a alguma coisa. Se é favorável, logicamente é favorável a alguma coisa. Se é fiel à esposa ou ao esposo. Se é grato a Deus, por exemplo. E uma dica bem interessante, assim, que isso aí é uma coisa que, por exemplo, às vezes dificulta na análise sintática, né, professor Família? Exato. Mas o interessante, gente, que quando houver regência nominal, o que pode vir depois desse nome só tem o nome 100% de chance de ser um complemento nominal. Com certeza. Porque é o nome que está pedindo. Então, na análise sintática, às vezes numa questão de concurso, numa questão de alguma coisa, o pessoal erra, coloca regência nominal e não coloca complemento nominal. Uhum. Se é regência nominal, o complemento só pode ser nominal. Com certeza. E aqui algumas regências verbais, que dão um sentido ou sentidos diferentes do que a gente quer dizer. Por exemplo, é muito comum dizer assistir novelas. Tá doente? Pois é. E não quer dizer, porque o verbo assistir, tá? No sentido de novelas, por exemplo, que nós fizemos aqui, não tem exatamente a significação de ver, mas de prestar assistência. Nós teríamos uma equipe, por exemplo, uma equipe médica assiste os doentes. De dar ajuda mesmo, direta. Exatamente. Por isso de que é um dar objeto direto, né? assistência. Por isso que ele é um objeto direto. Agora, se eu quero dizer que eu assisti ao filme e não assisti o filme, Bem, como normalmente. Pode ser que o filme seja daqueles de 1900 antigamente, a fita tem estragada, né? Sim. Tenha vindo estragada e eu fiz uma colinha lá na fita, né, professor Família? Isso. Então eu assisti o filme, eu cuidei dele porque estava um estragozinho lá. Sim. E aí eu quis cuidar para poder continuar a ver o filme. Com certeza. Aí você deu uma assistência ao filme, né? E não você não viu o filme, não é isso? Essa é a dica. Se você puder mudar o verbo assistir por ver, uma equipe médica viu os pacientes. Então, se foi no sentido de viu, de ver em determinado lugar, aí eu até posso também ter, se eu mudar o verbo, porém o assistir não. Ok? Exatamente. Como nós fizemos? Não consegui assistir ao filme que você me recomendou. Aí, no sentido de ver. Certo? Esqueci o guarda-chuva. Quem esquece, esquece alguma coisa. Alguém, não é? Normalmente, a gente tem a tendência de dizer esqueci de você. É verdade. Né? Esqueci de você. Mas, na verdade, a gente deve falar conforme o padrão. Esqueci você. Sabe por que também, professor Família? Lembra o filme Esqueceram de Mim? Isso. Sempre a gente tem esses problemas com as coisas que são muito popularizadas, né? João lembrou, assim, da mesma forma que nós temos para o verbo esquecer, temos para lembrar. Isso, não é isso, Ruth? Isso. Então, João lembrou o dia do aniversário, não do dia do aniversário, né? Então, João lembrou do dia? Não. João lembrou o dia do aniversário. Alguma coisa, Ruth? Não, pode continuar. Vamos lá.
Agora, se nós esquecemos de alguma coisa, nós deveríamos colocar, não é isso? Uhum. Esqueci do guarda-chuva, esqueci o guarda-chuva. João, quem foi que João se lembrou? Lembrou a si mesmo, né? O dia do aniversário ou do dia do aniversário. No caso, se eu utilizar o de ou do, eu vou precisar de um outro pronome. Exatamente. Para a regência ficar correto. Uhum. Então, esqueci-me do guarda-chuva. Se eu esqueci o guarda-chuva, é que eu esqueci em algum lugar. Certo. Agora, se fui eu que me esqueci do guarda-chuva, aí sim eu posso usar o do. Ou melhor, eu devo usar o do. Exatamente. É bom, então, esclarecer, né? Uhum. Se eu esqueci Eu deixei em algum em lugar. algum lugar, certo? E se eu me esqueci, Aí foi dele. De Eu me alguma esqueci coisa. de alguma coisa. exatamente. Então, a importância para a fala do dia a dia, da regência, é muito grande, não é isso, Ruth? Uhum. Temos outro. Normalmente é usado com dois complementos, um sem preposição, que é o objeto direto, e outro com preposição, objeto indireto, admite duas construções em alguma coisa, alguém ou informar alguém sobre alguma coisa. No caso do verbo informar. A companhia, por exemplo, a companhia informou. O que foi que a companhia informou? O atraso O atraso dos voos a alguém. Exatamente. Para quem ela informou? Aos passageiros. Passageiros. Então, eu tenho duas informações, consequentemente, duas regências. Certo? Ok. Aí nós temos, a companhia informou os passageiros, certo? Do que? Do ou sobre o atraso dos voos. Aqui também nós temos duas regências. Uhum. Comentário, Ruth? Não. Tudo Tá bem, né? Correto. Vamos lá. O verbo obedecer também tem uma característica própria. Quando eu digo eles obedeciam, quem obedece, obedece a alguma coisa, a uma ordem, a alguém. Não é? Então, eles obedeciam a uma determinação do diretor. Vejam só, este a, preposição, ligando o verbo obedecer ao que foi determinado. Ou seja, uma determinação do diretor. Sempre obedeceu Aos sinais de trânsito. aos sinais de trânsito. Comumente, a gente tem uma cultura de dizer obedeceu os pais. Obedeceu Né? os A criança pais. deve obedecer os pais. E, na verdade... Mas é interessante, professor Família, sabe por quê? É muito interessante porque, mesmo na linguagem coloquial do dia a dia, nessa regência a gente erra. A gente diz obedecer os pais. Mas quando a gente fala de obedecer a Deus, não. Uhum. A gente não fala obedecer o Deus, a gente fala obedecer a Deus. Ou ao Deus, né? A Deus. E eu sempre brinco, né, que a gente assim não pode, aqui a gente não vai gravar, mas eu falo que brasileiro não erra a regência quando xinga, né? Uhum. Ninguém fala assim, vai na, pontinho, pontinho, fala Exato. vai a, É, não é assim? exatamente. Muito bem. Ok. Por hoje, Então, pessoal, vocês terão um exercício sobre regência verbal e nominal e aproveitem, os slides também estarão disponíveis e também um pequeno caderno sobre esse assunto. E até a nossa próxima aula, até. ok?